HFOF ou BCFF, qual o melhor FOF para se investir em 2023? O HFOF é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários e que não é muito conhecido ainda no nosso mercado. Já o BCFF tem uma boa base de cotistas, é gerido pela BTG e vem sendo feito um trabalho excelente nesse FOF. Hoje a gente vai comparar e batalhar esses dois fundos imobiliários para entender o que de fato está acontecendo entre eles e para saber qual o melhor para se investir hoje. E bom pessoal, iniciando primeiro com o BCFF, que está custando hoje cerca de R$ 72,53. É um fundo que já chegou nas mínimas de 60 e na máxima de 76. Então o fundo ultimamente vem trabalhando bem próximo das suas máximas. Está com um dividend yield de cerca de 9,27% e uma valorização aí nos últimos 12 meses de cerca de 1%. Quando a gente olha o gráfico do último ano, a gente vê que o fundo sofreu bastante. Chegou a custar um valor bem mais baixo. E com essa alta toda dos fundos imobiliários, das ações, ele também surfou nesse hype e subiu bastante. Quando a gente olha o gráfico dos 5 anos, a gente vê que esse fundo já custou muito mais caro. Chegou no seu pico aí de R$117, porém depois da pandemia aí, ele até se recuperou um pouco, mas lá depois de 2021 o fundo nunca mais conseguiu ser o mesmo novamente. O valor justo por cota dele tá em cerca de R$78, então ele tá um pouco descontado ainda, tem um patrimônio de mais de 1 bilhão, então assim, é um fundo que hoje tá quase chegando aos 2 bilhões de patrimônio, então um fundo bilionário. O PVP dele é cerca de 0,93, então tá um pouco ainda descontado, cerca de 7%, tem cerca de 113 milhões em caixa, um bom valor, ele pode utilizar aí para comprar mais cotas de fundos imobiliários. 301 mil cotistas, se eu não me engano, ele é um dos FOFs que tem uma maior base de cotistas hoje, então a galera gosta bastante. Uma boa liquidez, cerca de 3 milhões, e aí o rendimento dele no último mês pagou de cerca de 56 centavos, e é esse valor aí que ele vem pagando desde basicamente do ano passado. Então, quando a gente olha o gráfico de dividendos dele, a gente vê que ele não varia tanto, ele sempre fica entre aí essa média de 45 e 58, 56 centavos, ele não foge muito disso. Desde lá do seu lançamento, o fundo nunca fugiu dessa base aí, então se você espera tá comprando esse fundo para receber um pouco mais, pelo menos no passado, nos últimos anos, a gente vê que não foi isso que de fato aconteceu. Passando rapidamente pelo relatório dele, ele tem uma taxa de gestão e uma taxa de administração que somadas dão cerca de 1,25%, então uma taxa um pouco alta, mas a vantagem é que ele não tem a taxa de performance, então acaba que fica igualando. Não tem a taxa de performance, mas tem umas taxas de gestão e administração um pouco maior. Alguns destaques aqui do fundo, tem cerca de 58 fundos imobiliários na carteira, então é um fundo bem diversificado, tem cerca de 13 CRIs, então é um FOF que investe um pouco mais em CRIs, também é um pouco interessante, tá com cerca de 96% do portfólio alocado, então bem alocado, e o retorno dos últimos meses, nos últimos 12 meses, né, tá na média de 19%, um bom retorno. Aqui eu acho que a parte mais importante é a questão do portfólio. O fundo que ele tem a maior participação é o BTCI 11, seguido aí do EZTB, REP, alguns fundos aqui são poucos conhecidos, mas a gente tem o BTLG aqui, tem o IRDM também, MXRF, CPTS, MCCI, assim, tem alguns fundos interessantes, mas que vale a pena também ficar de olho. Por exemplo, do IRDM, que não é uma participação muito grande, mas é um fundo que vem sofrendo bastante nos últimos meses. O segmento de atuação dele, então, metade CRI e fundo imobiliário. Na verdade, é fundo imobiliário de CRI e CRIs também, né? Metade da carteira é isso. Também outros fundos comerciais, então fundos que vão investir em atacado, ou até mesmo lajes corporativas. Ele tem uma participação também em logística no fundo, cerca de 10%. E aí os outros 4% aí em shoppings, basicamente. E o resto aí um pouco espalhado em vários segmentos. A gente vê a carteira do fundo, tá praticamente toda alocada aí, tem um pouquinho em renda fixa, cerca de 4%, que é aquele valor que eu falei pra vocês, mas o resto praticamente tudo alocado em fundo imobiliário e CRI. E aí um destaque aqui é a relação da estratégia do fundo. Ele tem a estratégia renda, que corresponde a cerca de 68% do patrimônio, e tem a estratégia de ganho de capital. Basicamente é aquela estratégia que ele compra um fundo imobiliário, espera valorizar e revende, ele não espera aquela renda todo mês do fundo. O foco dele tá mais mesmo em conseguir mais rendimentos para poder estar complementando a renda e tudo mais. E agora o próximo fundo imobiliário é o HFOF, um fundo imobiliário um pouco mais recente que o BCFF, que ainda não cresceu tanto, tem uma boa base de cotistas, mas ainda é pequeno em relação à base de cotistas. Tá custando hoje cerca de R$ 76,84, quase o mesmo valor aí do BCFF. A sua mínima tá em 64 e a máxima em 84. Então, o fundo tá trabalhando aí bem no meio assim da sua mínima e sua máxima. Tem um dividend yield de cerca de 9,80% e uma desvalorização de 3,19 nos últimos 12 meses. Quando a gente olha o gráfico do último ano, também aconteceu a mesma coisa. O fundo tava lá custando cerca de 65 e depois veio valorizando bastante, chegou até 85 aí, e agora vem tendo uma pequena queda aí e tudo mais. E quando a gente olha o gráfico dos 5 anos, quase a mesma coisa que o BCFF, um fundo que veio crescendo, teve seu auge lá antes da pandemia, depois teve uma queda brusca, conseguiu se recuperar, mas lá desde o final de 2020 vem só queda abaixo. É um fundo passando aí por problemas um pouco complicados em relação ao valor de cota. O valor justo dele é cerca de R$ 83,31, então mostra que o PVP que está
cerca de 8% descontado ainda. O patrimônio é bem parecido com o BCRI, apesar de ter uma base de cotistas menor, 1,9 bilhões, tem um valor de 27 milhões em caixa e 75 mil cotistas. Então, ele tem menos de um sexto e um terço da metade do BCFF, então ele é um pouquinho menor em relação à base de cotistas. O rendimento dele vem pagando um valor um pouco mais alto, cerca de 0,63 centavos, e esse valor também já vem pagando há um bom tempo. Quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos, a gente vê que lá em 2020 ele pagava um pouco mais, mas depois da pandemia ele de fato não conseguiu sair muito dessa base aí de 60 centavos. E aqui o relatório dele tem algumas informações interessantes. Um ponto muito positivo desse fundo imobiliário é que a taxa de administração dele é extremamente baixa, é só cerca de 0,60% sobre o PL, né, o valor de mercado, porém ele já tem a taxa de performance, é 20% do que CDI e FIX semestral. Então assim, no geral, é uma taxa bem menor que eles cobram, mas tem a taxa de performance, que acaba igualando um pouco isso quando é cobrada, mas excelente essa taxinha um pouco mais baixa, que mostra um pouquinho da estratégia do fundo e tudo mais. Eles investem na maior parte em fundos de tijolo, com foco na gestão ativa, mas também tem a gestão passiva. O gestor, a maioria são próprios fundos imobiliários dele, que é a ED, mais as demais gestoras, é bem interessante. Aqui é interessante algumas coisas, a cota potencial que eles mostram, que pode chegar, e aqui o PL dele, então 23% do PL está em corporativo e imobiliário, é bem dividido esses dois aí, lado a lado. Seguido vem o logístico, depois renda urbana e shopping. Então assim, o fundo de parte de CRI, ele investe bem menos assim, de fato, do que os fundos de tijolo. Aqui fala um pouquinho mais da indústria de fundos imobiliários, de todo o valor que foi captado aí em 2022, 2023 no caso. E aqui é a parte que eu julgo mais importante, que é a questão de mostra um pouquinho de como é a carteira. Eles focam praticamente 100% aí em fundo imobiliário, então não vai ter CRI na carteira. A estratégia deles tá 50% em renda, que é o que eu falei, aquela estratégia que todo mês vai cair os dividendos. Tem um pouco, 16% em questão de estratégia de ganho de capital, então aqueles fundos imobiliários que eles vão comprar, vão aguardar para eles subirem, eles realizar a venda e distribuir o lucro. E também tem a renda e ganho, que é que eles compram esperando a valorização, mas enquanto não valoriza, eles continuam recebendo os dividendos e também distribuem. Então muito interessante essa ideia, que mostra de fato como que está bem distribuído. Então é uma carteira muito bem equilibrada entre corporativo, logístico, e então tá realmente realizado um bom equilíbrio aqui dessa carteira, não existe nenhuma concentração. E aqui a carteira do fundo tem uma concentração em HLOG, mas são fundos muito bons que ele tem nessa carteira. Tem BBPO, o HA é bom também, HGBS é bom, HGCR, KNIP, BTCI, HSML, então assim, são fundos MCCI. A gente tem fundos imobiliários muito bons dentro dessa carteira aqui. Tem um pouco de concentração, mas isso com o tempo o fundo vai diversificando. Mas excelente carteira, gostei bastante dessa carteira aqui. O único ponto negativo aqui da questão do relatório do fundo é que eles não identificam de fato quantos ativos a gente tem. Tem esses principais, mas eles não alegam quantos que são aqui nesses outros e tudo mais. Acho que eles poderiam deixar todos os fundos imobiliários aqui, ficaria muito mais claro pra gente. Esse é um pecado que a Ed comentou nesse relatório. E aí, pessoal, quando a gente chega aqui na parte dos indicadores e tudo mais, comparando, né, de fato, para ver quem é o vencedor, o BCFF acaba vencendo aí, dando uma costa praticamente no HFOF. O que influencia muito é o valor que hoje ele tá um pouco mais barato. Ele perde em relação a dividend yield, PVP e também em relação ao último dividendo. O HFOF vem pagando um pouco mais, mas em liquidez, caixa e a parte do relatório também, eu identifiquei que o relatório do BCFF tem mais informações que são um pouco mais importantes. O HFOF acaba pecando nessa parte, falta muita informação ali interessante que eles podiam liberar para cotistas e eles acabam deixando de fora. Por isso também, na relação ao relatório, eles acabam perdendo. Em relação à gestora, prefiro a BTG hoje, não pelo fato dela ser uma boa gestora, eles deixam algumas coisas a desejar, mas a Edge ainda assim é uma gestora que está caminhando no mercado de fundo imobiliário. Eles ainda não tem nenhum fundo de grande expressão como a BTG tem, como é o caso com o MTLG, então por isso eu declarei em relação à gestora o BTG vencedor. E cotistas, ativos eu tive que chutar, porque de fato não tem uma informação clara lá no relatório de quantos ativos ele tem, mas aqui fica o destaque do BCFF, que tem mais de 71 ativos na carteira, então muito bem diversificado, e o maior exposição alocatária aí tá com cerca aí de 9,60, muito boa também. E aí na questão de diversificação também deixei ponto positivo para os dois, porque os dois estão bem diversificados, estão bem distribuídos por vários setores, então muito bom. E aqui o que a gente pode deixar de destaque do HFOF é a questão deles terem a taxa de performance, mas ter uma taxa de administração extremamente baixa. Vê que a taxa de administração aí do BCFF é praticamente o dobro do HFOF, então excelente ponto. Eu acho que todas as gestoras deviam fazer isso, porém ele tem a taxa de performance e acaba deixando um pouquinho mais para baixo, mas nada demais. E nenhum dos dois fundos imobiliários tem alavancagem, isso também é muito bom. E aí, pessoal, comparando a rentabilidade desses dois fundos, a gente vê lá que
que, igualando a série histórica, obviamente, lá de quando o HFOF iniciou, porque o BCFF é um pouco mais antigo, mas o dia que o HFOF iniciou e que a pessoa fosse lá e comprasse uma cota de BCFF e uma cota de HFOF, eles teriam hoje uma rentabilidade de cerca de 23,42% no BCFF e 23,70% no HFOF. Isso faz com que o HFOF vença na questão da rentabilidade. Então ele acaba empatando o jogo em 1 a 1. O BCFF venceu na questão dos indicadores e tudo mais, e o HFOF venceu na questão da rentabilidade. E é bem interessante, né? A gente vê que esse fundo aí, os dois já conseguiram uma rentabilidade muito maior. Quando a gente estila, não iguala a série histórica, a gente vê que o BCFF até tem uma boa rentabilidade, mas são fundos que sofrem muito com a variação, principalmente da taxa Selic do mercado, que de acordo com o valor dos ativos deles vão descendo, eles também sofrem. Então é muito complicada a situação. E para desempatar o jogo, eu vou declarar o BCFF o vencedor dessa batalha. E o principal motivo é que ele é um fundo que já está há um tempo maior no mercado. A gestora já está bem mais aí presente, né? Vamos assim, já se firmou de fato como uma boa gestora. Deixa a desejar alguns pontos, mas é uma boa gestora. E o principal ponto aqui, eu acho que é a questão do relatório e da diversificação. O relatório da BTG não é muito bom, mas ele traz as informações importantes. Quanto ao HFOF ainda faltam essas informações. Então vocês concordam comigo? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Lembrando que tornar o BCFF o vencedor dessa batalha não torna o HFOF um fundo imobiliário ruim. Ele apenas perdeu aqui na minha opinião. E se vocês discordarem, deixa aí embaixo nos comentários. No geral é isso, pessoal. Deixa aqui também quais outros fundos vocês querem ver aqui. Tamo junto, até a próxima e falou!